que no momento, me desculpe, mas eu não me lembro de quem foi dito, que livro não transforma o mundo. O livro transforma o homem, e o homem transforma o mundo. Então eu fiquei muito feliz, porque eu amo livros. E o meu projeto de trabalho na escola, eu puxei uma empreitada que eu falo que é um desafio. Na minha escola a briga é que não existe racismo. Eu falei, como não? Como não? Né? As crianças são discriminadas sim. E a gente precisa abordar a temática de uma forma onde venha a valorização, não que já nos foi negado. Eu quero oferecer para os meus alunos portas abertas ou janelas, se forem possíveis, para que eles possam alcançar e conhecer a história do seu povo. Porque um povo que não tem história está fadado a morrer. Né? E aí, como eu gosto muito de histórias, e por ouvir algumas dos meus ancestrais, né, eu estou também fazendo uma extensão universitária ao mesmo tempo, onde eu estou de aprendiz de griot. Vocês ouviram falar de griot? Né? Que é o guardador da palavra, ou seja, a questão da oralidade, que também é meu tema de pesquisa. E aí eu tenho trabalhado através das histórias e desenvolvendo os projetos pedagógicos dentro da minha escola. Esse ano eu desenvolvi um projeto, eu posso dizer assim que eu me senti muito realizada, porque eu chamei a responsabilidade para o peito, eu falei, poxa, ninguém quis ir, alguém tinha que dar pontapé inicial. Então eu trabalho desde 2007 já, antes de ter a 10 mil, desde 2007, né, ela oficializou em /2003, então eu já venho trabalhando. E aí, eu sempre leio para os meus alunos, a minha primeira aula é uma história. E eu tenho preferência pelas histórias étnicas africanas, apesar de mostrar uma outra gama também, porque eu acredito na história do nosso povo. E eu acho que as nossas histórias são as mais belas do mundo, né? E a gente precisa estar passando isso. E aí eu conto de uma maneira assim, eu tenho alunos de 8 anos, né? 7, 8. Então eu tento alfabetizá-los através da história da África. Esse ano meu projeto, que eu pretendo continuar ainda há algum tempo, ou mesmo, chamou-se Raízes Africanas, Eu Tenho e Você, onde as crianças iam ter que se identificar para que a gente pudesse trabalhar. Quando houve algumas divergências de opiniões, que eu achei muito louvável quando o Davi disse que ninguém vai pensar igual ao outro, mas eu acho assim, legal que as diferenças têm que nos fazer crescer e não apodrecer, né? Ou seja, retroceder. Quando eu trabalho com esse livro, 7 novelas, eu trabalho com esse intuito de que a gente precisa se amarrar, ter seus fios no teatro, para que a gente possa apresentar o nosso tapete ou a nossa coxa de retalho, ou seja, para que o nosso trabalho de grupo possa vir à tona. Vocês vão me desculpar, porque eu já havia dito que eu não estava preparado, eu vim sem óculos, eu tenho uma dificuldade enorme para falta de óculos, e é o seguinte, na minha sala de aula, raramente eu conto história. Na minha sala de aula, eu leio história, para que a criança veja que o livro é muito importante na nossa vida. E a gente vai buscar conhecimento e vai passar conhecimento através do livro. Né? Apesar do meu tema ser a oralidade. Mas a gente falou que eu preciso registrar algumas coisas. Então, quando a gente fala de Kwanzaa, a gente diz que Kwanzaa é o primeiro fruto. Né? Tem uma safra, a primeira colheita. Aqui no caso da Liga, o primeiro fruto foram os homens que a montaram para que a gente pudesse estar aqui nessa noite. E esse Kwanzaa é um feriado norte-americano, comemora-se do dia 26 a 1º de dezembro. Ele não faz memória a nenhuma pessoa específica e nenhuma data específica. Os afro-americanos fazem memória aos seus ancestrais, eles se reúnem nessa semana para discutir o que é melhor para a comunidade, fazer reverência ao que passou, trabalha a terra junto, faz tudo junto. Eles tecem, eles oram, eles choram, mas eles fazem junto, porque só junto a gente é forte. E aqui tem um provérbio que diz, um feixe de galho é inquebrável. Tem um outro provérbio africano que eu amo, que eu acho que tem tudo a ver com o contexto que a gente vive enquanto negro, que é o seguinte, a união do rebanho faz com que o leão durma com fome. Se a gente se unir, a gente quebra tudo. E quando eu digo quebra, é metáfora também, né? A gente vai sair quebrando. Então aqui diz, e essa lenda vem pra gente, né? Com certeza, da terra dos nossos ancestrais, e ela traz o nome de 7 novelas. E ela vem de um país distante dos nossos. Ela vem de um país de terras quentes. Talvez por isso essa cor de pele, né? Que a gente tem. Então ele chama Gana esse país.
Numa pequena aldeia africana do país de Gana, vivia um senhor e seus 7 filhos. Depois da morte da esposa, o velho homem tornou-se pai e mãe dos garotos. Os 7 irmãos eram muito bonitos. A pele deles era tão lisa e escura quanto ébano, mais legível. O semblante era tão teso e forte quanto a lança de um guerreiro. Mas o velho vivia decepcionado com os filhos. Do raiar do sol até a alta noite, a pequena casa da família era preenchida pelo som de discussão entre os irmãos. Família de Cristo. Tão logo o sol raiava, os irmãos começavam a discutir. Eles discutiam a manhã toda sobre como cultivar as plantações, discutiam a tarde toda sobre o clima. Está quente, falava o filho do meio. Não, uma brisa suave está soprando, retrucava o segundo. Também discutiam, no final da tarde, sobre quando voltavam para casa. Logo vai escurecer, ralhava o mais novo. Vamos terminar esta fileira e começar uma nova amanhã. Mas é muito cedo, observar o terceiro. Não vê que o sol está se pondo? Berrava o sexto. E seguia-se essa rotina, até que a lua despontasse e as estrelas brilhassem no céu. Na hora do jantar, os rapazes discutiam até que o ensopado ficasse frio e o angu estivesse duro. Você o deu mais para ele do que para mim, choramingava o terceiro filho. Eu dividi a comida igualmente, dizia o pai. Só isso de comida no meu prato? Vou ficar com fome, reclamava o mais novo. Se você não quer, então me dê, esbravejava o mais velho, pegando um pouco de carne do prato do irmão. Parece ser tão esfomeado, falava o mais novo. E assim prosseguiam noite após noite. Muitas vezes chegava amanhã, chegava até ao fim do jantar. Num triste dia, o velho pai morreu e foi enterrado. Na manhã seguinte, ao alvorecer, o chefe da aldeia do povo achante convocou os irmãos para uma reunião. Seu pai deixou-lhes uma herança, dizendo o chefe. Os irmãos cochicharam, folgados. Sei que meu pai deixa tudo para mim, pois sou mais velho. Eu sei que meu pai deixou tudo para mim, pois eu sou mais novo. Ele deixou tudo para mim, dizia o do meio. Eu era seu filho favorito. Ei, exclamou o segundo, é tudo meu. Os irmãos começaram a gritar, a empurrar uns aos outros. E logo os 7 rolavam no chão, distribuindo socos, pontapé sobre quem estivesse ao seu alcance. Parem com isso! Parem com isso agora! Gritou o chefe. Então, os rapazes pararam de brigar, sacudiram a poeira de suas roupas e sentaram-se diante do chefe, olhando-se ressabiados. O pai de vocês decretou que todas as suas posses e propriedades serão divididas igualmente, disse o chefe. Mas, primeiro, vocês terão de aprender a fazer ouro com 7 novelos de fio de seda até que a lua surja na noite. Caso contrário, serão expulsos da casa como mendigos. O mais velho recebeu um novelo azul, o segundo um vermelho, o seguinte um novelo amarelo. O irmão do meio foi dado um novelo laranja, ao outro verde. O próximo recebeu um novelo preto e o caçula ganhou um novelo branco. Pela primeira vez, os irmãos ficaram quietos. Disse o chefe de novo. De agora em diante, vocês não devem discutir entre si, nem erguer o braço com raiva um contra o outro. Se o fizerem, a propriedade que
todas as posses de seu pai serão igualmente distribuídas entre os aldeões mais pobres. Corram, vocês têm pouco tempo. Todos se curvavam perante os 7 e saíram depressa. Quando os 7 irmãos achantes chegaram à fazenda, algo incomum aconteceu. Eles se sentaram lado a lado, o do mais velho ao mais novo, sem dizer nada a respeito. Meus irmãos, disse o mais velho, depois de um tempo, vamos nos dar as mãos e selar a paz entre nós. Que nunca tenhamos de discutir ou brigar de novo, completou o mais novo. Deram-se as mãos e as apertaram firmemente. Pela primeira vez em anos, a paz repousou dentro das paredes daquela casa. Queridos irmãos, disse calmamente o terceiro, nosso pai nunca nos largaria no mundo como mendigos. Nunca, concordou o irmão do meio. Não acredito que nosso pai tivesse nos dado a tarefa de transformar fios em ouros, se ela fosse impossível. E se pequenos pedaços de ouro estivessem escondidos nesses novelos? Disse o irmão mais velho. O sol brilhou forte no céu. Feixes dourados de luz invadiram o interior da cabana. Cada irmão levantou o seu novelo, fazendo com que as lindas cores brilhassem à luz do sol. Mas não havia nada de ouro nos novelos. Receio que não, meu irmão, disse o sexto filho. Mas foi uma boa ideia. Obrigado, agradeceu o mais velho. E se fizermos algo com esses novelos para ganhar um pouco de ouro? Sugeriu o mais novo. Talvez possamos fazer tecidos com esses fios e vender, disse o mais velho. Acho que conseguiremos. É um bom plano, ponderou o do meio. Mas não temos fios suficientes de uma só cor para fazer uma peça inteira de tecido. E se trançarmos todos os fios para fazer um tecido multicolorido? Disse o terceiro filho. Mas nosso povo não usa roupas com tecidos coloridos, lembrou o quinto. Só usamos tecidos de uma cor só. Mas podemos fazer um tecido tão especial que todos iam querer usar. Repetiu o segundo. Meus irmãos, disse o sexto, vamos terminar mais rápido se trabalharmos juntos. Sei que podemos conseguir, respondeu o filho do meio. Os 7 irmãos da Chan lançaram o seu trabalho. Juntos cortaram madeira para fazer um teatro. O mais novo segurava as peças para que os mais velhos montassem o teatro. Eles se revezavam para urdir os fios em tecidos com listas e formas que lembrava as asas de pássaros. Usaram todas as cores, azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, preto e branco. Em pouco tempo, os irmãos tinham várias peças e lindos tecidos multicoloridos. Quando terminaram de urdir os fios, os irmãos se realizavam também para dobrar os tecidos coloridos. Então os guardaram em 7 cestas e colocaram as cestas sobre as cabeças. Formaram uma fila, começando pelo mais velho até o mais novo, e tomaram o caminho da aldeia. O sol, vagarosamente, brilhou seu percurso dourando sobre os céus, enquanto os irmãos seguiam o mais rápido que podiam pela longa estrada lenta. Assim que chegaram à praça do mercado, os 7 achantes gritaram: venham comprar tecidos mais maravilhosos do mundo. Venham comprar tecidos, os mais maravilhosos do mundo. Eles dobraram a testa e ergueram-na para que todos pudessem ver. O tecido colorido cintilou como arco-íris, atraindo uma multidão ao seu redor. Oh! Exclamou uma aldeia. Eu nunca vi um tecido tão bonito. Que diferente! Ah! Exclamou o outro. Esse tecido mais fino da terra. Sinta a textura. Os irmãos sorriram, orgulhosos. De repente,
Um homem vestido com uma magnífica túnica abriu caminho pela multidão. Todos se recuaram em sinal de respeito. Era o tesoureiro do rei. Ele esfregou o tecido entre suas mãos, levantou-o na direção do sol. Que beleza! Disse, manuseando o material. Este tecido será um presente digno para o meu rei. Quero comprar tudo. Os 7 irmãos cochicharam. Um tecido digno de um rei deve ser adquirido por um preço que só um rei pode pagar. Disse o mais velho. O tecido será todo seu por uma sacola de ouro. Negócio fechado, disse o tesoureiro, estendendo sua sacola em direção aos irmãos, derramando várias peças de ouro. Os 7 achantes correram em direção à cabana do chefe. Uma lua brilhante e prateada e começava a despontar no céu. Muito ofegante, pincando de suor, os irmãos se atiraram no chão diante da cabana. Veja, chefe, afava o mais velho, transformamos os novelos de fios de seda em ouro. O chefe saiu da cabana, sentou-se num banquinho. O irmão mais velho esparramou o ouro pelo chão. Vocês brigaram ou discutiram hoje? Perguntou o chefe. Não, meu chefe, respondeu o mais novo. Estivemos tão ocupados trabalhando juntos que não tivemos tempo de brigar ou discutir. Então, vocês aprenderam a lição. E seu pai queria lhes ensinar, disse o chefe. Tudo que ele possuía agora pertence a você. Os irmãos mais velhos sorriram felizes, mas o caçula parecia triste. Enquanto as pessoas pobres da aldeia? Perguntou. Nós recebemos nossa herança. E eles ficarão sem nada? O que eles farão? E se nós os ensinássemos a transformar fios em ouro? Sugeriu o mais velho. O chefe sorriu. Vocês aprenderam bem a lição. Os 7 irmãos achantes ensinaram seu povo com perfeição. A aldeia tornou-se famosa e próspera nos seus lindos tecidos multicoloridos. Daquele dia em diante, os 7 irmãos trabalharam juntos no cultivo da terra. E eles trabalharam em harmonia, em respeito à memória do pai. Essa é uma história que nos vieram através do Senhor. Então, quando os céus tinham tudo a ver com essa reunião, né, eu acredito que realmente a gente só pode fazer isso. Eu uso coxa de retalho, que eu acho que é um dos trabalhos das nossas mães negras fantástico, né? A gente só vai poder tecer uma coxa de retalho, um filé de renda, ponto por ponto, e cada um amarrando uma ponta. Né? É a minha mão que coloca sobre a tua, é a minha agulha que ajuda a tecer o fio dela e vai emaranhar todos nós. E quando Gana fala muito em fio, o bicho, fiz algumas pesquisas sobre Gana, o bicho que representa a Gana é a aranha. Né? Assim, um bicho tão pequenininho, ela tece uma teia tão forte que é capaz de embrulhar um animal enorme e embrulhar um homem. Então, que a minha história possa se espalhar como os fios, que ela possa fazer essa casa realmente produzir ouro. Mas todos os irmãos, não 7, mas 7.000, 70.000 ou 7 vezes 7, mas que seja um número integral. Tá?